Pastor César, quais seriam, né, para a gente pensar aqui, as características de uma igreja que é contagiante, que é influenciadora da nossa sociedade? A gente viu em outros podcasts, nós discutimos os desvios da igreja, as influências do pós-modernismo na igreja, do iluminismo, né, de toda uma doutrina progressista, o quanto ela é perigosa para a igreja. E que a igreja deve ter essa teologia ortodoxa, voltada, né, para estar firmada no que a Bíblia ensina e não no que a sociedade dita, né? Então nós discutimos em outros podcasts vários temas que são relacionados a isso. Mas dentro disso, é inevitável a gente poder... não podemos deixar de passar despercebido esse tema. Qual é a característica, ou as características, né, de uma igreja que realmente faça a diferença, seja contagiante na sua forma de existir, né? E eu escolhi uma palavra que é uma palavra que fala sobre atração, né? De atração. Uma palavra do latim que significa contagion. Contagion. Que o dicionário Aurélio define como transmissão de um indivíduo para o outro por contato imediato ou mediato. Está falando aqui no contágio, no sentido de doença, né? Uma doença rapidamente passa de uma pessoa para outra porque o contágio é rápido. Eu escolhi essa palavra do latim, contagium, que é qual seria a característica de uma igreja contagiante? Qual seria a influência dela na nossa sociedade? Então, é para a gente falar um pouquinho a respeito disso nesse episódio de podcast. Mas eu escrevi mais algumas coisas aqui. Quando uma igreja se encontra nessa categoria, as notícias se espalham rapidamente. Quando ela tem o contágio, né, positivo, né? As pessoas veem o fervor do nosso entusiasmo e ouvem o regozijo de nossa voz. Elas percebem traços que destacam nossa igreja e, por fim, a curiosidade as motiva a vir e ver por conta própria. Essas pessoas, então, estariam diante de um conjunto de características em nada parecido com o que o mundo tem a oferecer. Não existe nada comparável a uma igreja contagiante, pastor César. Contagiante. E falando disso, eu quero linkar o que eu disse ao que Pedro está... é o que está acontecendo com Pedro aqui no texto, né? Uma explosão de crescimento da igreja, linda e maravilhosa e poderosa. Então, pastor César, eu queria que o senhor fizesse os primeiros movimentos da sua consideração em relação a isso. A igreja ela tem uma característica, ela vai passar essa característica, ela vai conseguir imprimir isso nas pessoas? Consegue. A igreja deve ser contagiante. Se nós continuarmos a leitura do capítulo 2 de Atos, a gente percebe que o poder do Espírito Santo na vida dessa igreja era uma ação ativa, constante, e não era um ou outro que era cheio do Espírito Santo, eram todos cheios do Espírito Santo. Perseveravam na doutrina, no partir do pão, nas orações. Em toda a alma havia temor. Sim. Ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua, mas repartiam aquilo que eles tinham com alegria e singeleza de coração. Sim. Estavam nos cultos, nas casas ou no templo. Só tinha uma igreja na época, né? Um prédio, que era o templo lá em Jerusalém. E na sequência desses versos de Atos 2, diz que eles caíam na graça do povo e a cada dia Deus acrescentava aqueles que haveriam de se salvar. A igreja foi tão contagiante, né? O poder do Espírito Santo, juntamente com essas características que a gente vê no texto, que é doutrina dos apóstolos, partir do pão, a ceia, as orações, temor, a generosidade, liberalidade, era uma igreja liberal no sentido
da contribuição e da percepção do próximo. Dizia que não havia entre eles necessitado algum. Isso é muito importante porque, às vezes, a gente pode levar uma cesta básica para alguém e de repente não é essa a necessidade da pessoa. Quando a Bíblia diz que não havia entre eles necessitado algum, isso significa dizer, pastor Rulli, que a igreja de Atos, ela percebia os irmãos e irmãs, as necessidades, porque a gente só consegue suprir uma necessidade se souber qual é. Senão a gente vai entregar uma coisa que a pessoa não precisa. Então, essa igreja de Atos, e eu não quero aqui, você que está aqui com a gente, romantizar essa igreja, porque um erro que se comete quando o assunto é igreja é romantizar. Romantizar é ler Atos dos Apóstolos e não ver problema nenhum. Olha que beleza, é o céu na terra. Não tem como você sonhar com uma igreja impecável no pós-queda. Não tem como você sonhar com uma igreja saudável se nós estamos ainda num corpo que não foi glorificado. Uma igreja perfeita, com as famílias imperfeitas que nós temos. Então, a igreja é um ajuntamento de leprosos e esses leprosos estão em torno de uma mesa onde somos abençoados pelo pão vivo que desceu do céu. E isso faz com que aqueles que assistem essa comunhão sejam tocados. Atos dos Apóstolos, a gente vê isso claramente. Com certeza, pastor César. Você citou aí 4 pilares da igreja, né? Que estão aqui elencados no capítulo 2, versículo 42. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Claro que a gente não pode romantizar mesmo, não, até porque a gente percebe que a igreja lá teve uma explosão de crescimento rápida, em pouco tempo, mas o Senhor manda uma perseguição, porque senão eles ficariam todos ali, não ficariam? Sim. Eu acredito que eles ficariam todos ali. Faria um negócio meio exclusivista, faria como um clube. Eu acredito que a própria perseguição que se desencadeia para a igreja vai fazer com que ela se esparrame, ela cresça, ela alcance outras nações. Então eu vejo que tudo tem um plano de Deus, não foi um desacerto de Deus, não foi uma perseguição que Deus não estivesse pronto para resolver. Deus mandou a perseguição realmente para que a igreja pudesse se espalhar.